Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Conversa Aberta. Eu sou Simone Hanada, sou jornalista, cerimonialista e aqui no Conversa Aberta a gente sempre tem um tema interessante, com pessoas muito inteligentes, sempre falando aqui de assuntos que realmente são relevantes para a sua vida, para a minha vida. E hoje o tema que a gente vai tratar é sobre eutonia e fonoaudiologia para o tratamento, para o combate ao estresse. Você sabe o que é eutonia? Bom, se você não sabe, vai conhecer um pouco mais a respeito do tema. E eu convidei para falar aqui com a gente hoje a Filomênia Pinho, que é a fonoaudióloga especialista no tema de eutonia. Vamos chamá-la então? Vamos. Olá, Márcia Shinohara, Silvia Gattoni também conosco. Olá, Olá, tudo bom? boa Doutora noite. Filomênia, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda aqui no Conversa Aberta. Gratidão pelo convite. É um Eu é que sou prazer. muito grata. Olha, Filomênia, a gente colocou aqui que vamos conversar um pouco sobre eutonia, mas para a gente iniciar essa conversa, para aqueles que ainda não conhecem sobre o tema, como que a gente pode explicar de maneira resumida? Porque eu sei que eutonia é algo Sim. bastante profundo, né? E como que a gente pode falar que é a eutonia? Porque ela é conhecida, tem gente que fala até que é um pouco de autocura. Eu quero que você explique um pouco disso. E Uhum. ela é algo, né? É um método aprovado aí pela área da medicina, tanto que você fez o curso pela PUC dentro dessa linha, né? Isso, Simone. Eu conheci a eutonia na faculdade, no curso de fonoaudiologia. Nós temos uma disciplina, uma abordagem corporal, teórico-prática, uma aula que nós temos que fazer para conhecer do próprio corpo e aí poder cuidar do corpo da outra pessoa. Entender um pouco mais sobre o corpo da outra pessoa. E aquela sementinha da eutonia ficou na minha cabeça. Em 2010, eu fui fazer uma formação no Instituto Brasileiro de Eutonia, que é o grupo atualmente que dá essa formação de 3 anos e meio. Aqui em São Paulo, é a única escola no momento. Mais adiante, era para abrir este ano, mas com a pandemia não foi possível abrir uma escola lá no Rio de Janeiro. E eutonia, eu significa bom em grego, tonia, tônus, é tensão, um equilíbrio tônico, um equilíbrio do nosso tônus. Então, visa o contato consigo, para também você estar em contato com o outro de uma forma mais harmoniosa. É lógico que aí a pessoa, ela está sujeita a todas as variações de sentimentos, sensações, né, na relação com o mundo. E a eutonia faz com que você reconheça essas sensações, esses sentimentos, né, no seu próprio corpo, no corpo vivo, e aí você tem recursos para que você possa, daquele tônus alto, por causa de, às vezes, um susto que você leva, uma situação que você fica com raiva, para que você, naquele momento, tendo o recurso da eutonia, que é uma abordagem corporal, teórico-prática, você pode levar para um momento em que você equilibre esse tônus. Então, ele volta para uma normotonia. E depois, numa outra situação que você fica chateado, cansado, alguma coisa assim, uma Explica situação de tônus estresse. para quem não sabe o que é tônus. Então, é uma tensão corporal. Imagina, ficar tensa assim, né? É uma tensão elevada. Eu levei um susto, fico assim, né? É uma elevação do tônus. Eu fiquei cansada, meu tônus abaixa, né? Só que fixar nesse tônus baixo ou muito alto, que foi a sacada da Dona Gerda, criadora da eutonia, lá no século passado, no início do século passado. Ela percebeu que podia oferecer recursos para que a pessoa pudesse reconhecer no seu corpo o potencial para levar a pessoa para um estado de equilíbrio do tônus. Se está muito alto, ele
normaliza, digamos assim, ele equilibra. Nós não gostamos de usar o termo normal, não é? Mas assim, adequado, ou equilíbrio, harmonioso, para que a pessoa possa estar no mundo. Agora, o tono seria atenção, não é? A atenção do nosso corpo. Então, a eutonia, ela é a busca do equilíbrio daquilo que nós temos como tensão, para que ela não esteja nem tão alta, nem tão baixa. Seria algo Isso. assim, por meio de métodos que vocês têm, é isso? Isso mesmo. Então, você aprende a flexibilizar o seu tônus. Você aprende a flexibilizar o tônus. Então, o tônus, ele flexibiliza. E aí, quando descobri a eutonia, de fato, fui fazer formação, para mim que eu nasci com uma má formação no coração, foi incrível, porque a dona Gerda teve uma endocardite bem jovem, com uns 16 anos, e ela, como conhecia muito do corpo, ela acabou por criar a eutonia, que visa o uso da força justa, uma força que não seja nem de mais nem de menos, porque ela cansava muito. Condenaram ela a ficar numa cadeira de rodas e disseram que ela ia falecer logo, só que ela morreu em 1994, com 86 anos. Então, quer dizer, é bem contrário daquilo que falaram, graças à eutonia, porque ela conhecia muito sobre o corpo, desde os 5 anos de idade, fazia práticas corporais. Si próprio, de alguma maneira. Isso, ela encontrou em si como ela poderia fazer o mínimo de esforço. Por isso que ela começou lá no século passado a falar de estresse, né? E em 57 é que ela começou a usar esse termo eutonia, recomendado por um amigo médico, porque visava o equilíbrio, respeitando as variações das emoções, sensações, reconhecendo que elas existem, que fazem parte do ser vivo, não é só o ser humano, mas aí o ser humano vai traduzir isso em palavras, fazendo essa conexão corpo, mente, e aí conhecendo mais sobre esse objeto aqui, nosso corpo, né? Nosso objeto de trabalho é o corpo, tanto na eutonia quanto na fonoaudiologia, né? E visa, a eutonia como a fono, visam o equilíbrio tônico também. A fono trabalha com a musculatura de todo o corpo, e a eutonia trabalha com pele, trabalha com ossos, com consciência óssea, trabalha com a consciência interna, espaço radiante. É um trabalho bem vasto mesmo, não é? Que nós vamos conseguir abordar tudo aqui. Filomênia, fala um pouco aqui sobre, em termos práticos, como a eutonia ela é exercida quando a gente adere ao processo, né, a essa atividade da eutonia. Dá alguns exemplos para que as pessoas que não conhecem, elas possam entender. Uhum. Eu tenho, por exemplo, um rapaz no meu consultório, como eu sou fono, então eu falo consultório, mas a Gerda falava que era a pedagogia da eutonia, que eram alunos, né, e que ela era professora. Porque ela não acha que tem essa hierarquia, que tem o pensamento diferente do nosso, né? Então, aí esse rapaz me procurou no ano passado, buscando uma melhora na postura, porque alguns procedimentos da eutonia levam a um reflexo postural e algo que nós podemos esmiuçar isso em outro momento, né? E ajuda a pessoa a ter mais consciência sobre o seu corpo. Não que a pessoa não tenha, mas ela amplia essa consciência. E à medida que ela amplia, ela vai também melhorando daquele estresse que levou ela até o meu espaço de atendimento. Quando você fala autoconhecimento do corpo, como eu estou sentindo o meu quadril, como eu estou sentindo os meus braços, é nesse sentido que você está dizendo? Sim, a primeira coisa que a pessoa faz quando chega no consultório nós perguntamos como a pessoa está chegando, o que chama a atenção dela naquele momento, e pedimos que ela, para que regule o tônus, aquele tônus que a trouxe até o consultório, é um tônus mais alto, se ela está dirigindo, se ela está caminhando. Da atenção para
estar com, né, na vida lá fora. Aí nós pedimos que ela deite, que ela aquiete um pouco os movimentos e que ela vá, de preferência de olhos fechados, não necessariamente, mas que feche os olhos e que ela possa se observar. Esse estado deitado é para que aquele tônus ele abaixe e regule. Nesse momento, o tônus daquela pessoa, ou sendo um trabalho de grupo, um grupo de pessoas, então o tônus ele é regulado, há uma regulação do tônus, tem o tônus físico e o tônus emocional. Tônus emocional, aquele do nosso dia a dia, né? Que a gente, ao lidar. O quê? São atividades? Explica um pouco para a gente. Então, aí a pessoa chega, deita e ela se percebe. Nós vamos fazendo um inventário, que nós chamamos na eutonia, pedindo para que ela leve a atenção dela para os pés, para as pernas, para a região da bacia, para todo o tronco, descrevendo cada pedacinho. Então, a Gerda no início falava que era relaxação, mas a eutonia ela chamou de relaxação, mas o amigo dela, médico, falou assim, equivocado isso, porque não é para você relaxar, você continua consciente, é como meditação que as pessoas pensam que a pessoa desliga. Não, ela está presente, tanto é que nós falamos que a pessoa aprende mais a estar presente no aqui e agora, né? No que ela está fazendo, como ela está. Por exemplo, como agora todos que estão ouvindo, e você também, como que está apoiado o seu pé direito e o pé esquerdo? Então, qual a temperatura dele? É assim, e você vai descrevendo, até chegar na cabeça, braços, mãos, e cada pedacinho do corpo. Então, inventário, às vezes, demora até uma meia hora. A aula em grupo pode demorar 1h30, 2 horas. E o atendimento individual em torno de 50 minutos, 1 hora, pelo menos. E aí, depois desse momento, se a pessoa está fazendo um atendimento individual, como eu estava falando do rapaz que chegou para mim com essa queixa da postura, que estava com dores nas costas, etc., que estava incomodando muito, porque ele ficava muito tenso, etc. Bom, aí nós começamos a fazer toques, né, geralmente através da pele, nos pés, porque às vezes a pessoa não tem nenhuma intimidade com essa, ainda mais agora com a pandemia, né? Mesmo que tenhamos todos os cuidados de higiene, né? E se a pessoa faz online, nós vamos descrevendo e falamos para que ela toque o próprio pé. Tá. Né? E à medida que vai evoluindo isso, quando você toca no pé da pessoa, ela já percebe até, às vezes, até a cabeça. Ela percebe partes que ela não estava reconhecendo antes. Porque quando é tocada pela outra pessoa, ou por si mesma, ela começa a reparar mais em si. Aos poucos ela tem o contato com o mundo externo, com o que está acontecendo, os ruídos externos, mas vai entrando em contato consigo mesma. Ela vai percebendo mais as partes do corpo. E o que está acontecendo na mente dela também, porque ela não está, é um trabalho de uma consciência corporal. Então, ela está presente o tempo todo, como é na meditação. A pessoa está presente. Ótimo. Pessoal, eu estou conversando com a doutora Filomênia Pinho, ela é fonoaudióloga, especialista em eutonia, ela está explicando para nós um pouquinho sobre a eutonia, como ela é utilizada para o combate ao estresse, para o alívio do estresse, como ela bem sempre coloca aqui para mim. E vocês que estão chegando agora, eu quero dar um oi aqui para o Bernardo Braga, para a Paula Matar, que está conosco, a Camila Brunou, a Keila Silvia, a Maria de Lourdes também. Eu tenho muita gente aqui acenando, cumprimentando. O chefe Marcelo Marques também está conosco. Gratidão. Ele tem um estabelecimento muito gostoso aqui, que eu adoro comer as comidas que tem lá. Olha, muito legal todos vocês estarem aqui acompanhando. E tá cheio de fãs aqui seus, viu? Muito obrigada pela presença. Mas vamos lá, vamos voltar aqui no assunto. Eu queria dizer, existe alguma contraindicação para a realização da eutonia para o combate ao estresse? E ele também não é só para o estresse, né? Você não. Para mim que ele é uma prevenção e ele muitas vezes funciona como uma prevenção para o envelhecimento, para algumas consequências relacionadas ao envelhecimento. Explica um pouco disso para a gente. Isso. Então, a eutonia
ela é indicada para qualquer idade, para qualquer pessoa. Eu normalmente recebo pessoas acima de uns 5 anos. E dentro da fonoaudiologia, eu acabo levando muito do conhecimento da eutonia e vice-versa. Quando eu recebo pessoas que vêm para uma questão da eutonia, né, por uma questão de dor ou postural e tal, eu acabo por também oferecer o meu conhecimento da fonoaudiologia. Ambas visam independência, autonomia, ensinando para a pessoa o que ela pode fazer para o autocuidado. Então, autocuidado, prevenção, promoção de saúde é o momento que tanto a eutonia e a fonoaudiologia se encontram. A fono trabalha mais com a musculatura e a eutonia trabalha com todos os aspectos do corpo vivo, com a relação dela com o ambiente e com ela mesma. E, além de tudo, no concreto, ela vai usar, por exemplo, peguei aqui, ó, tem um bambu, né? Que o bambu transmite energia, né? Então, por exemplo, eu posso pedir para a pessoa deslizar o bambu na testa dela. Se ela não tem o bambu, eu sugiro, às vezes, para a pessoa usar colher de pau. Eu vou mostrar um pouquinho. Então, é uma forma dela se tocar, e nesse momento que a pessoa toca, ao tocar a pele, ela também estimula, ativa pontos do nosso cérebro, porque o mesmo tecido embrionário da pele é o do cérebro. E desde o momento em que estamos no útero materno, nós temos um movimento que a Gerda estudou com médicos da época, né, do século passado. Nós empurramos o ventre materno, estimulamos a nossa pele, portanto, estimulamos também o cognitivo. Então, é ótimo. Nós podemos usar uma colher de pau, que eu separei aqui, alguns materiais, e aí deslizar na região do pescoço, né? Para a voz é maravilhoso isso, porque aí eu integro motricidade orofacial, musculatura facial, ao mastigar, falar, vocalizar, sugar, soprar, deglutir, que é muito importante para o envelhecimento, que é isso que você mencionou, então eu estou juntando tudo isso agora, né? Então, para o envelhecer, é muito importante a pessoa saber como deglutir, engolir, porque se ela engole de uma forma inadequada, ela pode ficar ao longo do tempo com uma hipotonia. É uma conversa da hipotonia? Flacidez, que todo mundo sabe o que é, fica flácido, mole, lá dentro. E ela começa a engasgar, tossir. E esse alimento pode ir para o pulmão, criar líquido e a pessoa pode vir a óbito. Não é para assustar ninguém, mas é uma realidade. A pessoa, às vezes, vai fazer uma cirurgia, entra no hospital, é entubada, depois tira essa intubação, remove a intubação, e ela fica com dificuldade para deglutir. Então entra o fonoaudiólogo, fisioterapeuta, para ela, digamos assim, como se ela tivesse que ser reeducada para como engolir, como vocalizar. Então, nesse momento é que a fonoaudiologia, para a voz, que também tem o envelhecimento da voz, para quem trabalha com seus colegas jornalistas, ou as pessoas que te acompanham, né? Então, muitos, homens ou mulheres, não importa, não tem nenhuma distinção, não é só para mulher, não é só para criança, não é só para adolescente, mas as pessoas no processo de envelhecimento, que nós todos, desde que nascemos, estamos em processo de amadurecimento e envelhecimento, precisam de um trabalho fonoaudiológico para entender essas funções e usar de uma forma mais adequada. Todos nós somos capazes de deglutir, de mastigar, vocalizar, falar, só que o como fazemos é que faz a diferença. E aí vem a eutonia e mostra o como. E aí você vai aprendendo a se tocar, se sentir. Ao invés de você se entregar nas mãos das outras pessoas, terapeutas, médicos e tudo mais, com todo respeito a todos os colegas da fonoaudiologia, neutonia, né? Mas também a pessoa aprende mais sobre si, sobre esse corpo vivo. Isso que é o fantástico da eutonia. Posso fazer aqui uma menção a uma situação, eu vou compartilhar aqui com todos vocês. Claro, claro. Comigo, né? Todas as conversas abertas. E a doutora Filomênia, né, eu a conheço há muitos anos, inclusive porque foi numa situação realmente de estresse. Eu era repórter, eu sempre ficava afônica e perdia, às vezes, a possibilidade de trabalhar.
na época, porque uma repórter sem voz, ela não é nada, né? Ela não consegue falar, não consegue transmitir aquela matéria. E eu fui procurar a doutora Filomênia, que foi a minha fonoaudióloga, e a gente descobriu nesse processo todo que existia uma tensão, né, e uma impostação errada da minha voz, e eu consegui toda essa libertação para voltar até a minha voz como instrumento de trabalho por meio de vários exercícios respiratórios, vários exercícios que têm essa correlação do sentir o corpo, sentir a respiração. Inclusive, eu me lembro que tinha um exercício, doutora Filomênia, que você passava para mim, e ele era muito interessante porque eu tinha que prender um pouco a respiração e soltando aos poucos com o nariz. E eu me lembro o seguinte, e até hoje eu uso esse exercício, porque que bom. Às vezes eu estou com dor de cabeça e eu faço esse exercício, a dor de cabeça ela vai passando aos poucos. E por que acontece isso, Simone? Oi? Por que você acha que acontece isso? Eu acho que é uma oxigenação diferente que a gente deve fazer mentalmente, né? E eu acho mesmo. Que existe um relacionamento diferente que a gente acaba aplicando, se auto-aplicando, né? Eu acho que é por isso que muitas vezes tem gente que fala que a eutonia tem essa coisa do auto, né? Porque no final você está lá realizando algo com o seu próprio corpo voltada para você trabalhar e entrar dentro de um controle para você melhorar todas as suas tensões. No meu caso, as tensões elas foram para a voz, né? E muitas vezes eu havia perdido, ficado afônica, e eu achei muito interessante. Eu acho que isso aqui é um testemunho que eu estou dando particular, porém eu queria dividir isso com todos vocês, porque tem a ver com o método da eutonia. Com toda tem muito a ver, porque eu recebi eutonia no meu corpo, como outras práticas também, calatonia, Schultz, vários outros. Mas a eutonia ficou na minha cabeça e eu li um livro da Gerda quando foi lançado no Brasil em 85, quando eu estava no 2º ano da fonoaudiologia. Nunca mais esqueci. Então, com certeza, eu usei muitos trabalhos com você, e esse que você está descrevendo é um exercício do yoga, que eu usava desde também a época da faculdade. E a eutonia não fala do trabalho da respiração, porque visa o equilíbrio do tônus. Ao regular o tônus, a respiração também vai se tranquilizando. Se você, por exemplo, estufar o peito, ficar ali naquela movimentação e respiração curtinha, você começa a entrar no estado alterado, você começa a ficar agitada. Se eu relaxo essa musculatura, estou aqui com apoio nas minhas costas, sentada numa cadeira bem confortável, meus pés estão bem apoiados, eu estou numa atitude o máximo possível tônica. Todos nós passamos por tensões excessivas ou então abaixo, às vezes a gente está cansado, triste, alguma coisa assim. Mas fixar nele é que não pode, que vira uma doença, né, com o passar do tempo, tanto neurológica como também algumas questões físicas, né? Se eu bloquear aqui a minha respiração, eu vou ter N problemas, né? Porque o diafragma não movimenta. Para uma jornalista, isso é péssimo. Então, precisa de uma consciência corporal. Por isso que eu sempre usei o recurso corporal. A minha linha da faculdade, da PUC, tem uma visão humanista, sempre foi assim. Não é algo que eu criei. Eu só digo hoje em dia que eu faço uma fono integrativa, porque eu fui agregando conhecimentos, não é? Eu falo que meu trabalho é como se fosse uma colcha de retalhos. Eu fui agregando. Eu vou comentar uma coisa com você, doutora Filomênia, e vou comentar aqui com quem está acompanhando essa entrevista aqui com você. Você ensinou um exercício, inclusive, da respiração do diafragma, onde eu deveria enchê-lo e depois esvaziá-lo, para exatamente fazer a respiração correta. E isso também me auxiliou na retomada da voz, porque, enfim, os momentos em que eu ficava afônica realmente eram muitos. E você sabe que eu uso essa movimentação do diafragma, da respiração
às vezes, até para ficar calma, porque eu falo, nossa, estou numa situação super Ótimo. estressante. Eu uso essa respiração, exatamente esse exercício que você ensinou de encher e depois esvaziar aos poucos, segundo a segundo, e isso me ajuda demais. E eu uso, inclusive, para cantar, porque eu frequento Maravilha. karaokê. Não estou frequentando agora, por É, conta da ah, pandemia, mas eu canto em karaokê, em videokê, a família toda. E às vezes eu me pego até segurando um pouco a barriga, assim, perto do diafragma, cantando, sei. Para sentindo. ampliar a percepção, Eu né? acho muito interessante, porque a É. gente Então, aprende a sentir literalmente o corpo. e você imagina que aí, quanto que a eutonia potencializou, fazendo a formação, quanto que a eutonia potencializou meu trabalho fonoaudiológico? Muito. Porque eu passei a prestar mais atenção no meu corpo. Quando eu cuido do meu corpo, eu consigo cuidar do corpo do outro, que é o objeto da minha atenção nos últimos 3 a 4 anos. Cuidar de quem cuida. Nesse momento da pandemia, nesse momento que nós estamos, todos nós passamos por estresse, e são oportunidades para a gente poder se rever. Até fiz um podcast que está no Gerocast, que fala sobre isso. Né? Os momentos de crise são oportunidades para a gente justamente se olhar, se cuidar mais, seja através de uma meditação, do yoga, de uma caminhada, sempre com respeito a si e ao outro, nessas questões de higiene, não é? Uso de máscara e tudo mais, mas também a eutonia, seja online, que agora tem essa possibilidade. Nunca se pensou em dar uma aula individual ou em grupo de eutonia online. Eu nunca atendi um paciente de fonoaudiologia online. E no final das contas, eu comecei a trabalhar, eu retomei em abril, assim que foi liberado a nível federal para voltar aos atendimentos, né? Eu comecei a trabalhar online. As aulas no Instituto Brasileiro de Eutonia começaram a ser online, mais ou menos, acho que não chegou um mês pós o É início uma da pandemia. adaptação, né? Uma adaptação Foi que precisa maravilhoso, Simone, fazer. porque conectou pessoas que nunca ouviram falar de eutonia e que elas puderam cuidar delas e, ao mesmo tempo, conectar pessoas do país inteiro e de outros países da América Latina e até da Europa. Então, foi fantástico. Nossos mestres de Luxemburgo e Suíça e tal, que moram lá, né? Eles puderam estar em conexão conosco e dar aula para nós através da internet. Então, a tecnologia vem para nos ajudar e muito. Doutora Filomênia, explica um pouco para todos aqui a respeito quais as orientações para que as pessoas possam procurar a eutonia da maneira correta. Isso está exposto, aliás, é só em consultório, existem cursos. Eu sei que uma amiga minha, a Catarina Anderhaus, é uma jornalista também, muito querida e super profissional. Ela disse que o pai dela chegou a fazer algumas aulas de eutonia no SESC. O SESC Isso. é maravilhoso, né? Porque ele sempre traz algo de inovador e muito bom. Agora, poucas pessoas conhecem. Onde elas podem procurar? Então, temos através do Instituto Brasileiro de Eutonia, que tem aula regular, até bem pouco tempo, até o início do mês passado, nós tínhamos aula todos os dias, segunda a sexta, de eutonia, e às vezes também nós estamos sempre postando aqui no Instagram, no Facebook, e não tem custo essas aulas, é para aula em grupo através do Zoom. E eu não tenho agora aqui o código, etc., mas as pessoas teriam que procurar na internet isso, mas não é difícil de achar, não. Só colocar lá Instituto Brasileiro de Eutonia, elas vão encontrar que tem aulas regulares, e aí já tem o ID e tudo mais. Você pode me passar também no direct, que depois a gente passa, ou o pessoal claro, pode no seu direct claro. que você passa. Né? Com certeza, com certeza. Porque realmente nós não temos, eles mudaram o código e tudo mais, então nós não temos assim a mão para dar de pronto. E também nos consultórios, também antes da pandemia eu dava aula em grupo, tem vários trabalhos com grupos, geralmente são grupos pequenos, de mais ou menos, pode ser até
um grupo pode se formar com 3 pessoas, 2 pessoas, uma dupla, né? Até umas 20 pessoas. Não é um trabalho para uma multidão de pessoas, assim, presencial. Pelo menos antes da pandemia não era. Nós chegamos a ter 100 pessoas no Zoom, né? Porque as pessoas estavam procurando tanto algo para ajudar naquele momento de ansiedade. Ó, então, é para ansiedade, é para angústia, fibromialgia, questões de osteoporose, osteopenia, enxaqueca, gastrite, tudo que você possa imaginar que a pessoa possa, aos pouquinhos, ir tomando conhecimento do que acontece com o corpo dela, A gente pode e se dizer que é um apropriando. tratamento por meio de atividades que a pessoa se autorrealiza, né? Que é algo que busca trabalhar exatamente aquilo que é somatório, porque a gente é muito psicossomático, né? A gente muitas vezes acaba tendo uma gastrite, porque a gente está somando todo o estresse do trabalho, toda uma situação que a gente vive, uma depressão também. Dá para dizer que a eutonia ela é um meio, né, teórico, aí, teoricamente falando, para tratar dessas questões que são somatórias, psicossomáticas, talvez? Então, a eutonia faz parte das terapias psicossomáticas, integra corpo e mente. Então, nós não entendemos mais o corpo, ele é separado. Então, as novas gerações, assim, que pessoas que têm menos de 30 anos, eles nem falam mais dessa divisão. Nós aqui ainda falamos nisso. Integração corpo-mente, né? Então, está dentro das terapias psicossomáticas, que integra corpo-mente. Essa conexão com a sua mente, você vai entrando em uma harmonia. À medida que vai mudando tônus e regulando, harmonizando, Simone, isso acontece por conseguinte. Então, eu não preciso falar na eutonia de respiração, mas a respiração, ela se regula. Porque você sai daquele ambiente agitado, ou também pode ser que a pessoa chegue muito letárgica, então ela vai regular, não só com a pessoa que está atendendo, dando uma aula, como também com o grupo, se é uma aula de grupo. Mesmo pelo Zoom, nós percebemos que isso acontece, que é uma regulação, porque tem uma modulação da voz. Ó, nosso tônus aqui, Simone, ele já se regulou. Entramos organizando tudo, conversamos um pouco, é muita coisa, é muita informação da eutonia versus a fono. Então, nossa, dá para conversar aqui o ano inteiro. Uma live por dia, pelo menos, né? E não vamos esgotar o assunto. A eutonia desperta a criatividade, porque você vai entrando num outro diafragma, na sua respiração, que vai para o lado fonoaudiológico, você vai passar a prestar mais atenção em como estão seus pés. Então, a eutonia te leva a pensar e sentir, perceber como você está. Como estão seus pés, como estão seus braços. O seu conforto, visa o conforto. Tudo que é para o seu conforto. O conforto não é um luxo, é algo que deveria ser para todos. Então, certo. Não é... Então, eu quando encontrei essas coisas na eutonia, na formação, eu falei assim, gente, eureka, é isso. É um dos caminhos, tem vários. Esse é um dos caminhos. Eu escolhi esse, no momento estou fazendo uma outra formação também, que aí sempre nós vamos encontrando mais possibilidade de estudo. E eu vou sempre no caminho combinando teoria com prática. Para mim, só teoria ela não se basta. Porque teoria, às vezes, a gente guarda na gaveta, guarda um livro, não sei o que lá, e nunca mais vê, né? Ou sei lá quando. Agora, quando você junta com aquilo que é da vida real, da sua vida, da minha, de quem está escutando, é outra história. Então, a cada pessoa que eu recebo para aula de eutonia, eu aprendo algo diferente. Olha que fantástico. Não fica congelado. A eutonia não é algo congelado, né? Não é um estudo. Literalmente, de sensações. E é o encontro de uma alma com a outra pessoa. Então, é muita conexão, tem um trabalho de conexão, de tato, de contato. Boa, né? É uma energia boa, eu não posso dizer que não. Às vezes a energia boa, ela já fica boa.
já fica bom, o estresse já melhora. Então, sempre as pessoas falam. Tá me ouvindo? Ah, pronto. É que às vezes alguém pode ligar alguma coisa assim, né? E aí cai um pouquinho. Pronto. Então, Tô aí ouvindo a perfeitamente. pessoa, ela chega de um estado, ela sai no outro, de outra forma. É outra coisa. Que bom. Filomênia, eu estou aqui com a Paula Rocco, com a Delice Souza, que está acenando também, está falando que maravilha de live, Ai, com a maravilha, nós que Super Grão agradecemos. Natural, a Lu Uma colega, PPSP, Paula, a Paula da Paula, América Latina, Paula Rocco. a Luciana Ferreira também, que é uma jornalista aqui, muito renomada, a Gratidão, viu, Otone, pela presença. o José da Silva Rubens, a Cibile, muita gente acompanhando aqui conosco. E nós também estamos no YouTube. Depois eu posso responder, a gente pode responder algumas Sim, perguntas aí lá no YouTube. Como a gente está fazendo a live pelo Instagram, a gente não consegue ver os comentários lá no YouTube. sim, Mas a Paula. muito interessante tudo isso. Filomênia, complementa aqui para a gente o que você recomenda para as pessoas que estão sentindo o estresse batendo na porta, no corpo. O que você pode dizer só para a gente concluir essa live gostosa que a gente está tendo? Vamos fazer outras Sim, lives e vamos. Tem deixa muita aqui também história. o seu contato, se as pessoas devem fazer o contato pelo Instagram ou não. Fala para a gente. Claro, pode fazer contato pelo Instagram. Mas olha, façam pausas. No seu dia, façam pausas. Aquiete. Se estiver sentado, no lugar que você está sentado, pare, respire fundo, se observe. Como você está? Como estão seus pés? Como estão suas pernas? Como está seu tronco? Como está sua cabeça? Como estão seus braços? Assim, vai custar 2, 3 minutinhos. Você imagina se fizer isso umas 3 a 5 vezes no dia? Vai fazer tanta diferença? Então, faz muita diferença na respiração, na qualidade do contato com as outras pessoas. Nós nos cuidamos para estarmos junto com os outros. O ser humano, ele é um ser de contato. Então, nós precisamos do contato, ele é primordial. Seja através da tela, é um contato ocular, verbal, movimento da minha expressão facial, né? Movimento do meu corpo, das minhas mãos. Isso diz muito sobre mim, isso diz muito sobre você e sobre quem está ouvindo. Então, façam pausas várias vezes no dia. Procurem profissionais que possam dar orientações da educação física, fisioterapia, práticas psicossomáticas são excelentes. Temos várias, temos Feldenkrais, temos a calatonia, temos a eutonia, várias. Fonoaudiólogo, eutonista, só temos mais uma. E uma terceira, que foi a primeira no Brasil, só tem formação em São Paulo. E era a primeira no Brasil, foi minha colega de faculdade. Hoje em dia ela só trabalha como eutonista e não trabalha mais como fono. Porque ela tem um trabalho grande, Andréa Perdigão. E a Juliana Passos, eu recomendo também, é uma outra colega fono que trabalha muito com voz. Temos eutonia no teatro, temos muitos musicistas e pessoas do teatro, TV, procuram eutonia. Mas por que não outras pessoas? Que é isso que nós estamos buscando agora, divulgando mais eutonia através da internet, que é um meio excelente para contar para as pessoas que esse trabalho existe, maravilhoso, muito atual. Você imagina que em 1957, Gerda falava de distresse. E agora, uns 20 anos que os médicos e todos nós da área de saúde falamos de distresse. Então é importantíssimo, um distúrbio de estresse, né? Pode causar um monte de outros problemas. Então, cuidem-se, cuidem-se, cuidem-se. Promovam saúde, previnam. É isso. Faça uma reflexão, é isso que você está colocando. A gente pode até dizer que é uma meditação corporal. O Marcel Gumont, um psicanalista canadense, ele diz que a eutonia, ele considera como a psicanálise do corpo. Olha só.
Presença no Corpo. Marcel Goumont, ele lançou esse livro no Brasil, tive a oportunidade de conhecê-lo, veio até aqui para lançar este livro. Foi traduzido para o português por uma colega, uma professora do Instituto Brasileiro de Eutonia, Patrícia Pernambuco. E maravilhoso, Presença no Corpo, Eutonia e Psicanálise, e no caso ele colocou Psicologia Analítica, né? Então, é isso. É um trabalho maravilhoso. As pessoas estão aqui comentando. A Delícia, ela falou, eu vou usar estas dicas na apresentação do meu TCC. Ela deve estar bem tensa, então ela já está dizendo que vai utilizar o que você comentou aqui como dicas. Que bacana! Uma querida, a Eliane Rothschild, ela está falando... Maravilhosa! Ela já desfrutou da eutonia. E esse livro também é maravilhoso, ó. Eutonia, da Miriam Daskal. A Miriam Daskal foi a primeira eutonista, que eu saiba, a dar aula no SESC. Então, de vez em quando ela está lá. Ou então, ela vai para o Rio para dar aula no Rio. No momento não pode, né? Mas é maravilhosa. É um livro muito gostoso de ler, muito prático. Vocês podem ler e saber mais. Ela explica todos esses detalhes, todos. Depois, vamos deixar no nosso direct. Quem procurar, a gente já deixa os nomes desses livros para a pessoa procurar. Pode ser, doutora? Claro. E se a pessoa quiser saber mais detalhes no site, tem tudo isso, que é felomeniapinho.com.br. www.felomeniapinho.com.br. E lá tem meus contatos, se quiserem saber, sem nenhum compromisso, o que vocês quiserem saber, mais detalhes, que aqui não dá tempo de falar, não é? Vocês podem procurar, perguntar, que eu vou responder. Pode demorar um pouquinho, no máximo um dia eu respondo. Muito bom. Eu conversei com a doutora Filomênia Pinho, ela é fonoaudióloga, especialista em eutonia. Foi um grande prazer conversar com você, que é uma grande profissional, a qual eu admiro demais e já tive a possibilidade de ter na minha vida e me ajudou muito. E com certeza todos aqui que estão acompanhando, que já a conhecem, sabem do que eu estou falando. Obrigada a todos vocês que participaram desta live, conhecendo, aprendendo um pouco mais sobre um tema tão interessante como a eutonia e principalmente conhecendo essa pessoa maravilhosa que é a doutora Filomênia Pinho. Obrigada a todos vocês. Um beijo muito especial para você, doutora Filomênia, e para todos vocês que acompanharam conosco hoje essa live aqui no Conversa Aberta. E se vocês perderam alguma parte desta live, poderão encontrar no IGTV aqui do Instagram e também no YouTube. Gratidão pelo convite. A todos que estão presentes. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada a todos, pessoal. Tchau, até.